dia. Bom dia. Bom dia. Este é o Visual, hora de ficar bem informado em Libras. Participe do Visual através do Facebook. O nosso endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. Com apoio de emissoras públicas de todo o país, o Visual começa agora. O Tribunal Superior Eleitoral e tribunais regionais fazem testes de softwares em urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições municipais deste ano. O trabalho vai até sexta-feira. Representantes dos TREs estão reunidos na Paraíba, Espírito Santo e no Maranhão. Em São Luís, servidores dos estados da região norte, além do Maranhão e Mato Grosso, realizam a fiscalização e testes nos sistemas das urnas eleitorais. Cada regional desses estados mandaram 2 técnicos, especialistas em urnas e em sistemas eleitorais, e esses técnicos vão esmiuçar os sistemas atrás de eventuais erros ou simplesmente propor melhorias nos sistemas que a gente vai usar para a eleição. Em outubro, mais de 146 milhões de brasileiros devem ir às urnas escolher vereadores e prefeitos. E o objetivo é afastar qualquer possibilidade de fraudes. O processo eleitoral brasileiro é o mais seguro do mundo. Estamos aqui para provar isso, testando e avaliando o software a cada eleição. Uma novidade deste ano é o boletim na mão. O boletim de urna emitido ao fim da votação em cada sessão terá uma espécie de código de barras. Qualquer eleitor com um smartphone com sistema iOS ou Android poderá registrar esse código de barras e conferir se os dados são os mesmos processados pelo TSE. Essa inovação do QR Code, ela amplia a transparência do processo eleitoral como um todo. Desde 2004, todas as urnas do Brasil são informatizadas, o que permite maior agilidade no processo de votação e apuração, mesmo com os desafios enfrentados em cada estado. No caso do Amapá, a nossa dificuldade, principalmente a questão da geografia, como para chegar nos locais de difícil acesso. A gente tem regiões lá, para você ter uma ideia, que a gente tem que enviar as urnas e toda a equipe através de barco. E tem situação até que só chega através de avião. Uma seção específica lá, que vai de helicóptero para lá, para poder garantir que o processo seja executado em todos os locais, né? Na região amazônica, há um número para se comemorar: uma redução significativa nos casos de malária nos últimos anos. A malária é uma doença típica da região amazônica. No Brasil, existem 3 espécies da doença. Os sintomas são bastante característicos e, se não forem tratados, podem levar à morte. Pode ser uma doença muito séria, muito grave. Ela destrói os glóbulos vermelhos, arrebenta os glóbulos vermelhos, a pessoa entra numa crise, ela tem uma crise muito séria, melhora, daqui a pouco tem de novo. Selmira sabe bem o que é sofrer por causa da malária. Ela conta que ainda na década de 80 ficou doente e ainda lembra dos dias difíceis antes de concluir o tratamento. Muita febre, né? Às vezes ânsia de vômito, né? Aquele frio que você sente que, sabe, muito calafrio. Mas o Ministério da Saúde fez um levantamento onde afirma que o número de casos de malária na região amazônica vem diminuindo nos últimos anos. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o estado da região amazônica, onde apontou maior redução do número de casos de malária, foi o Maranhão. Em 15 anos, a redução chegou a 71%. Este professor da Universidade Federal do Maranhão, especialista em doenças infecciosas e parasitárias e pesquisador da malária há mais de 40 anos, afirma que vários fatores influenciaram a diminuição do número de casos. Entre eles, a descentralização dos trabalhos de combate à doença e as condições de moradia da população, principalmente no interior do estado. Antigamente você andava no Maranhão e via que 50% a 60% das casas eram de palha. Hoje, raramente você tem casa de palha. Isso é fundamental para o controle de uma doença que a transmissão é dentro de casa. E a casa precisa ter portas, paredes e janelas para impedir que haja esse movimento. Olá, muito bom dia. Enfim, acabou o mistério.
Nesta terça-feira, o Comitê Paralímpico Brasileiro revelou quem serão os representantes do Brasil nos Jogos do Rio. A apresentação foi feita no novíssimo Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. A delegação verde e amarela em 2016 será a maior do país em toda a história. 278 atletas, 181 homens e 97 mulheres. Pela primeira vez, estaremos representados em todas as modalidades. No caso, no Rio, serão 22. O evento em que foi apresentada a delegação brasileira aconteceu na data em que se comemorou a marca de 50 dias para os Jogos Paralímpicos. Nesses 49 dias que restam até a abertura, em 7 de setembro, os guerreiros brasileiros vão focar na missão estabelecida há muito tempo, chegar entre os 5 melhores no quadro de medalhas. A lista completa com os nomes de todos eles está disponível no site do CPB. Essas foram as notícias paralímpicas de hoje. A atleta Simone Rocha intensifica a preparação para os Jogos do Rio. Ela faz parte da seleção brasileira de goalball, modalidade exclusiva para deficientes visuais que mistura agilidade e muita técnica. Meu nome é Simone Camargo Rocha, eu tenho 39 anos, sou casada, sou mãe de um menino de 5 anos, sou funcionária pública, formada em psicologia e sou atleta da Seleção Feminina Brasileira de Goalball. Eu nasci com a deficiência visual, eu tenho uma doença chamada glaucoma congênito. E assim, eu sinto que a falta de visão, ela me limita para algumas coisas, não tem como eu dizer que não. Por exemplo, eu nunca vou poder dirigir um automóvel, mas por outro lado existem muitas outras coisas que eu posso fazer como qualquer outra pessoa e algumas melhor do que outras pessoas. 10 segundos para atacar. Parece pouco, mas é isso que deixa o goalball tão dinâmico. E também não tem essa de dividir os jogadores em defesa e ataque. Os 3 atletas titulares e os 3 reservas fazem as 2 funções o tempo todo. O jogo é dividido em 2 etapas de 12 minutos. E se um time for bom o suficiente para marcar 10 gols de vantagem, o jogo termina mesmo se ainda estiver no primeiro tempo. O goalball é um esporte exclusivo para deficientes visuais. Todos usam vendas para nenhum jogador que tenha percepção luminosa levar vantagem. A modalidade explora muito bem os outros sentidos dos atletas. A bola tem um guizo para dizer aos competidores aonde ela vai. Por isso, a torcida só pode se manifestar na hora do gol. O time também tem a possibilidade de criar códigos para colocar em prática estratégias usando a fala. Já o tato ajuda a perceber a posição em relação à quadra adversária e ao gol. Repórter de TV, especialista em tecnologia para deficientes visuais, treinadora e atleta. A canadense Carrie Anton é multitarefa, mas a grande paixão dela é mesmo o goalball. A dedicação ao esporte é tanta que ela ajudou a criar uma liga com equipes da modalidade em Edmonton, no Canadá. E nos Jogos Paralímpicos, Carrie também deixou a sua marca. Ouro em Sydney nos anos 2000. Eu acho que um dos momentos mais legais, faz um pouco de tempo, foi no ano de 2003, foi quando o goalball conquistou a medalha de prata no Mundial da IBSA de Quebec, no Canadá. Quando as pessoas não acreditam muito na equipe, elas dizem que a equipe vai para ganhar experiência, né? Então a gente foi para ganhar experiência e voltou com uma vaga para a Paralimpíada. A trajetória da seleção brasileira de goalball em Paralimpíadas é recente. A modalidade começou a valer medalha nos Jogos em 1980 e nossa primeira vaga veio com as meninas em 2004.
Os homens fizeram a primeira participação nos Jogos de Pequim em 2008. E 4 anos depois, veio a primeira medalha. Em Londres, enfrentamos a Finlândia no último jogo e ficamos com a prata. Eu acho que se o esporte precisava de visibilidade, eu acredito que esse é o momento. Nunca ninguém vai ouvir falar tanto de esporte paralímpico no Brasil como esse ano. E principalmente eu acho que o esporte ele já tá ganhando. Hoje o esporte paralímpico ele tem um centro de treinamento paralímpico que foi construído em parceria do governo federal, estadual e municipal do estado de São Paulo, né? Então esse legado os jogos vão passar e ele vai ficar. O esporte paralímpico vai ter uma casa, um berço para se desenvolver. Tenho 22 anos de goalball. Eu acho que é um passo de cada vez para ver o que o destino me reserva. Mas eu acho que conquistar uma medalha nesse ano, dentro de casa, numa Paralimpíada, é o meu maior sonho. E o visual fica por aqui. E não se esqueça, você tem mais do visual na internet. E também pelo nosso WhatsApp. Anote o número 021 974 522 300. Bom dia. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Tchau para você.